Então é o seguinte, galera, vamos lá. A gente vai falar sobre a vida de Putin, né? Vladimir Putin. O meu mentor começou a me mostrar as vidas dele. Então eu vi várias vidas, vi na Mesopotâmia, vi algumas vidas dele e todas ele era um guerreiro, ou seja, um espírito de guerra. Existem espíritos diferentes, de diferentes tipos. Então, por exemplo, existem espíritos que vivem muito para a natureza, existem espíritos que vivem muito para a intelectualidade, existem espíritos que vivem muito, que são espíritos guerreiros. O que acontece com esses espíritos quando evoluem, que não é o caso do nosso amigo aí, Vladimir Putin, né, que ainda não evoluiu? Ele passa a se tornar um guerreiro do bem, ou seja, esses espíritos que fazem a proteção espiritual da minha equipe. Por que eu digo isso? Na verdade, mais minha do que da minha equipe, né? Porque nós temos aí, sei lá, 3 milhões de visualizações por mês. Se cada pessoa vê 3 vídeos, a gente está falando de 1 milhão de pessoas. Dessas 1 milhão de pessoas, se cada uma tiver uma média de 2 obsessores, algumas não têm obsessores, muitas não têm, mas muitas têm 10. Nós estamos falando aí de 2 a 3 milhões de obsessores. Esses obsessores, eles vêm me atacar, porque eles têm raiva, porque eu faço com que o cliente dele comece a fazer a reforma íntima, entendeu? E aí qual a reforma íntima? Porque o canal aqui é assim, é reforma íntima, não é papinho de nem do que é bonitinho. Eu gosto sim de muitos canais espíritas, mas aqui o papo é reto. É o seguinte, larga a mão de fazer isso, larga a mão de fazer aquilo, muda isso, muda aquilo. É reforma íntima, não tem conversinha não tem tempo ruim. Então eu já vou pedir, inclusive, se você tá no Instagram, marca uma pessoa aí pra assistir esse vídeo, porque é interessante isso que a gente vai falar e dá para trazer outras pessoas que não são tão espíritas para o nosso espiritismo. Então o que acontece? Eu assisti as vidas dele, vi essas questões, e como eu estava falando, né, que esses espíritos que são guerreiros natos, eles passam a integrar, por exemplo, essa força de proteção espiritual. Os obsessores, eles vêm nos atacar, e aí esses espíritos que trabalham nas guardas, e isso você vai ver em muitos livros de André Luiz. Você vê em livros de André Luiz, você vê em livros de Violetas na Janela, você vê aquele livro lá que é Memórias de um Suicida, você vê os guardas. Existem muitos, existem guardas pra caramba no mundo espiritual. Porque se a gente precisa de seguranças no mundo físico, imagina no mundo espiritual, que nós temos muitos espíritos inferiores, obsessores, etc. A gente também precisa. É claro que são diferentes. Por exemplo, os guardas que estão aqui à minha volta no momento, eles têm roupa do Império Romano. Eles usam muito ou roupa do Império Romano, porque ela é um pouco assustadora, né? Não porque eles relembram de 2000 anos atrás, mas ela realmente é assustadora. Podem usar roupa de soldados modernos, podem usar, isso é outra que eles usam muito também, que é tipo assim, uma armadura. Armadura, sabe a armadura inteira, assim, da Idade Média e tal? Aquela tipo de armadura. Eles usam também índios, tem alguns que gostam de usar, tipo assim, todo pintado mesmo, uns caras fortes com umas lanças. Tem outros que podem se tornar até em gigantes, eles fazem isso também. Então, às vezes eu vejo isso. Para evitar aqueles obsessores mais rasos, mais burrinhos assim, eles se transformam em gigantes. Outro dia eu vi, tinha um espírito de 3 metros do meu lado, gigante. O obsessor olha aqui e fala, não vou nem chegar perto. Tem também animais. Tem, por exemplo, um espírito que se transforma em leão branco, tipo de um leão, de cachorro também, gigante. Então o obsessor que é mais burrinho, que morreu há pouco tempo, ele olha e fala, caraca, cachorro gigante, vou nem chegar perto. Mas é simplesmente um espírito. Enquanto ele está lá de cachorro, ele também faz outras coisas. Porque como ele é um espírito evoluído, ele consegue interagir com o mundo espiritual de várias formas, entendeu? Mas ele fica aí, ele fica me ajudando. Tem um que está sempre do meu lado, sempre, tá? Então assim, obviamente que esses obsessores se organizam e às vezes eles fazem ataque. Imagina 100 mil obsessores vindo atacar nosso grupo. Então é por isso que na minha... eu tenho mais de 100 espíritos que ficam só fazendo a segurança espiritual. Não porque eu sou uma celebrity, não por causa disso, mas é porque realmente, de fato, eu preciso dessa ajuda para que eles não me atrapalhem. Imagina como é que eu vou parar num posto de gasolina. Imagina se eu vou fazer uma live dessa como essa que eu tô fazendo, que fala sempre também, eu puxo para a reforma íntima. Os obsessores ficam loucos, eles querem impedir de qualquer jeito. Então o que eles fazem? Eles fazem várias camadas de proteção para evitar que os obsessores enviem seus pensamentos.
e me atrapalhem, entendeu? Então é uma camada aqui, sempre em volta de mim tem uma camada específica. Então eu tô lá no meu quarto, eu vejo, ficam uns 20 espíritos em volta do meu quarto. Eles não ficam olhando para dentro do quarto, eles não podem ver, né? O meu mentor cria uma proteção que eles não conseguem nem ver, eu não ouvi, senão não dá, né? 20 espíritos vivendo na minha vida, não tem condições. Os que ficam dentro do meu quarto, é interessante, eu vou falar sobre isso que eu sei que vocês gostam de saber. Os que ficam dentro do meu quarto é a primeira leva, né? Eles ficam por parte de fora, virados para fora, eles não deixam que ninguém entre. Se eu tô num hotel, ou num prédio, ficam os espíritos em cima, embaixo e nas laterais. E ficam uns 12 espíritos, vamos dizer assim. E são os mesmos, tá? São os mesmos. E eles têm poderes também mentais super fortes. Tanto que, outro dia eu cheguei na minha casa e a menina falou assim, ó, esses cachorros estão mijando em tudo quanto é lugar. Eu cheguei pro espírito, tava na porta, falei, tudo bem, cara? Ele falou, tudo bem. Eu falei, dá pra você me ajudar? Dá pra você impedir que esses cachorros mijem? Ele falou, sim. E realmente, pelo menos por um mês, ele impediu que os cachorros fizessem xixi fora dos locais indicados, entendeu? Depois voltou, mas ele fez isso mostrando que aquele espírito, que é o segurança, tem essa capacidade de impedir que um animal faça xixi no local errado. Olha que interessante, né? Então, assim, obviamente que o mundo espiritual é muito mais complexo, expansivo, mutável do que o nosso mundo conhecido, que é o mundo físico, onde a barreira material impede que várias coisas aconteçam, inclusive a transmissão de pensamento, que é habitual em vários tipos de planeta. Legal falar isso. Então, assim, eu tenho lá esse grupo de espíritos. Esses espíritos, eles estão acostumados com combate. Se você pega um espírito desse, que tá aqui de guarda, que já é um espírito evoluído, já tá bem evoluído, já tá bem depurado. Só que se você for vendo, extraindo as encarnações dele, eu já fiz isso várias vezes, no começo eu achava super legal. Quando eu comecei a conversar com os espíritos, eu pegava um espírito desse e ficava trocando ideia a noite inteira. Agora, hoje em dia eu não ligo mais. Mas assim, eu ia olhando as vidas dele, que às vezes ele mesmo me mostrava, isso já demonstra que ele é um espírito evoluído. Porque se você pegar o livro Nosso Lar lá, você vai ver que tem uma moça que quer conhecer as encarnações dela. Aí os espíritos falam assim, você só vai poder conhecer 300 anos para trás. Mais que isso você não tem essa autorização. Por quê? Porque vai traumatizá-la. Vai perturbar ela mais do que ajudar. Então ela vai lá no local, eles aplicam um passe, né, nela. Eles desbloqueiam áreas do cérebro dela que fazem com que ela, cérebro espiritual, né, veja os últimos 300 anos de vida dela. Esses espíritos, eles conhecem os últimos milhares de anos deles. Ou seja, então já denota que eles têm conhecimento, que eles são espíritos evoluídos, né? Só que eles são espíritos do combate, são espíritos da guerra, que tiveram muitas guerras durante os percursos, né? Então, o Vladimir Putin é um desses espíritos, porém ele não tem moralidade. Ele não pegou a questão moral, e aí que está o perigo. Então, se você pegar, não estou comparando ele a Hitler, porque eu acho que o Hitler é bem pior, mas se você pegar o Bigodinho, né? Se você pegar o Putin, se você pegar vários desses, Napoleão, se você pegar vários espíritos assim, que tem vários encarnados, que tem essas tendências, o histórico deles é de guerra mesmo, entendeu? E aí ele vem até de outro planeta. Adivinha quem também é assim? Eu também fui assim. Se eu pegar minhas últimas encarnações, minhas últimas não, muitas encarnações minhas são assim, mas antes eu vou falar sobre a encarnação dele. Então, a encarnação que eu quis ver mais foi uma prussiana, que era a Prússia, né? Que hoje acho que é a Polônia, acho que é a Prússia. Polônia, aquela região, Letônia. E foi uma guerra que teve com a França, mais ou menos na época de Napoleão. Então, essa foi a encarnação que eu vi dele. Ele era um dos representantes do exército da Prússia. E ele lutou com... E aí você vê que coisa, né? Talvez por isso que ele tenha tanta vontade de pegar esses outros territórios, que são esses territórios aí que estão mais ou menos em jogo, né? Ou parte deles. Então você percebe que existe essa tendência dele. Desde antes dele... Pessoal, desculpa, essa lasqueira desse iPhone aqui esquentou. Aí ele falou assim, ó, o iPhone esquentou demais. Agora eu vou ter que colocar uma cabaninha para ele, que é uma caixa de bis. Sempre bem estruturada, né? Nossos estúdios avançadíssimos. Sempre com a última tecnologia.
em tudo que se vê aí na online, mas tudo bem. Bom, aí voltando ao que eu tava falando, aí é obviamente que o que a gente viu vai ter que ser com essa caixinha. Bom, vou ficar segurando mesmo, é o jeito, porque se ficarem no sol vai dar pau. Então o que aconteceu, né? Eu vi ele nessa guerra. Ele foi extremamente violento, como já é de histórico desse tipo de espírito. E aí depois ele continua a sua caminhada. E aí não é porque ele vai desencarnar e reencarnar que ele vai de fato estar melhor, na verdade. É óbvio que a tendência é ele ir melhorando, como eu, por exemplo, melhorei, né? Aí, ou seja, é normal desse tipo de espírito vir passando por essas encarnações. Agora eu vou contar no meu caso, tá bom? Eu vou fazer uma super revelação. Da onde eu vim? De Capela. Eu também vivi em Capela. E a última encarnação que eu lembro é em Capela. Depois disso, então qual que foi minha encarnação? Eu fui soldado, eu fui general, eu fui comandante, eu fui soldado. Várias vezes em Capela. Eu era totalmente ligado às guerras, entendeu? E depois que eu tive essa encarnação, essas encarnações lá, eu fui exilado para a Terra. E aí eu vivi na Ásia um período, vivi no Oriente Médio, vivi em Roma vários períodos. Em todas as encarnações eu estava ligado às guerras também. Quando eu estava no Império Romano, eu tive muitas e muitas vidas no Império Romano. Como que eu sei disso? Hoje em dia eu sei, né? Claro. Mas antes de eu conhecer a doutrina espírita, antes de eu saber que existia espírito, saber que eu tinha reencarnação, eu vi um soldado romano, eu senti uma emoção interior muito forte. Eu assisti um vídeo do Império Romano, ou um filme, eu me sentia um cara muito, muito forte. Eu senti orgulho daquilo, entendeu? Mas por quê? Porque aquilo tá tão enraizado em mim, né? Mesmo antes de tudo, eu comprei um soldado romano, sei lá, em argila, pintado. Eu adorava aquele soldado romano. Eu olhava para ele e me sentia forte, entendeu? Então isso quer dizer o quê? Que meu espírito, ele estava aí passando por esses processos, e passou por muitos processos. E eu digo mais para vocês, uma coisa que eu nem sei se eu deveria contar. Quando eu reencarnei aqui na Terra, né? Bom, deixa eu só terminar, né? Aí eu vivi aqui muito tempo. Daqui eu fui para Sirius, vivi várias reencarnações em Sirius e depois voltei para a Terra. E agora eu tô nessa daí. Fui Dante Pazanese na minha última encarnação, que é um médico cardiologista que criou várias coisas aí e tal. Mas eu prefiro hoje em dia que eu tenho um espiritismo como base. Não tô nem aí para criar nada pras coisas, né? Espiritismo é muito mais importante do que tudo. Então, tudo bem. O fato é que quando eu reencarnei aqui, né, alguns anos atrás, 18 anos, tô brincando, eu tinha a seguinte ideia na minha cabeça. Olha só a ideia que eu tinha, prestem atenção, hein? Isso é verdade, eu realmente pensava assim. Pensei em chegar um dia a ser governador de São Paulo. E eu pensava, na verdade, em dar mais ou menos um golpe de Estado. Como seria isso? Eu iria negociar com os Estados Unidos, vender a alma para eles, obviamente, porque só assim daria certo. Eu iria preparar as forças policiais, que na verdade, se não me engano, a Polícia de São Paulo tem 200 mil, o efetivo dele é super grande. Iria comprar os generais da região do estado de São Paulo, do Exército. Iria dar um golpe de uma hora para outra, iria fechar as fronteiras de São Paulo, iria construir um país. Porque obviamente que a gente sabe que os números de São Paulo são incríveis, né? Se comparado com o resto do país. Então, se São Paulo fosse um país, o estado de São Paulo fosse um país, ele seria uma mega potência mundial, né? São Paulo é quem realmente arrecada muito mais imposto do que recebe, né? Então, assim, a minha ideia era exatamente essa. E olha só a cabeça que eu tinha, olha só as ideias que eu tinha. Mas é claro que isso eu tentaria fazer sem derramar sangue nem nada, porque na verdade eu já não tinha mais esse desejo de matança, entendeu? Que
que eu tinha nas épocas passadas, né? Mas eu tinha essa ideia na minha cabeça e daria certo, viu? O jeito que eu tinha programado, eu tenho certeza que daria certo, porque eu programei de uma forma que daria para resolver as situações. É óbvio que ia ser uma crise do caramba, né? Mas assim, eu tinha essas coisas colocadas na minha mente, entendeu? Eu iria transformar o estado de São Paulo num país, né? Iria fechar as fronteiras, exigir passaporte para os outros, iria controlar, aí eu iria fazer uma limpeza, entendeu? E eu tinha muitas ideias na cabeça. Eu tinha isso até meus 18 anos, eu tinha certeza que eu ia fazer isso, eu tinha certeza que isso daria certo. Então assim, se vocês percebem como isso está dentro da minha cabeça, é inevitável, isso é inevitável. Esse instinto, né, ainda está dentro da minha mente. E quando eu vou hoje combater, eu combato como? Não combato na violência, né, mas eu combato os inimigos do espiritismo, os críticos, os obsessores. Eu sei que eu sou muito bom nisso. Então, tanto que hoje, tudo bem, eu já desenvolvi uma mediunidade para cura, para psicografia. Se eu quiser psicografar, eu psicografo. Eu perdi um pouco, né, isso, porque eu parei, nunca mais pratiquei, mas antes eu psicografava, eu cheguei a fazer coleta do espírito. E todos os tipos de mediunidades que eu estudei, eu consegui fazer alguma experiência. Mas hoje a minha especialidade é voltada para cura, né, e para desobsessão. Mas no início, o meu forte era a desobsessão. Por quê? Porque a desobsessão exige um pouco de pegada, entende? A sua energia, ela tem que ter uma certa agressividade do bem para você ir lá e cortar os laços da obsessão. É mais ou menos isso, entendeu? Então é o seguinte, se vocês entenderem, vocês vão verificar o que eu estou dizendo, é que existe um caminho de evolução onde os guerreiros também seguem esse caminho. Só que se o guerreiro começa a ter nível evolutivo alto, perdão, não é nível evolutivo, ele se desenvolve intelectualidade, não se desenvolve moralidade, ele vai se tornar o bigodinho lá da Alemanha, ele vai se tornar o comunista maluco lá da Stalin, que fez um monte de coisa, e vai se tornar figuras menos piores como o Putin, mas também retardado, né? Que o Putin, na cabeça dele, eu falei isso lá atrás, porque quando começou essa invasão, o que meu mentor falou assim? Ele vai quebrar economicamente a Rússia, porque hoje em dia não funciona mais assim. Hoje a guerra é muito financeira, e realmente é o que está acontecendo, né? Está acontecendo isso, a Rússia está quebrada economicamente por conta das sanções, e o cara não volta atrás, porque ele tem esse instinto todo. Então inteligência ele tem inteligência, mas ao mesmo tempo esse lado animal dele é muito maior e acaba de prejudicar ele e os cidadãos, sei lá, entendeu? Então é isso, né? Bom, acabou a minha história. Eu não tenho ideia de fazer isso em São Paulo, tá? Eu fazia isso quando era moleque, porque eu tinha esse negócio dentro de mim, entendeu? Mas não era um golpe para prejudicar ninguém, era só para construir um país extremamente forte, entendeu? Era só isso. Hoje eu moro em Santa Catarina, né? Se tivesse dado certo esse golpe, eu não poderia morar na praia, que eu prefiro muito mais, na realidade. Hoje em dia que se dane São Paulo, brincadeira. Eu gosto de São Paulo, mas, não tem que comparar. Santa Catarina é outro país, não tem nem como comparar Santa Catarina com outros estados de São Paulo, aqui entre nós, né? Santa Catarina, as coisas funcionam muito bem, então é isso. Bom, pessoal, muito obrigado. Quero que contem histórias aí, que vocês estão rindo. Ia fazer uma gambiarra, o cara ia fechar a fronteira. Pior é que meu mentor disse que isso funcionaria sim, a custos altos, mas funcionaria, porque eu sou muito bom negociador, né? Eu ia conseguir convencer, amarrar os caras e eu ia transferir. Agora, falando da Ucrânia, né? Não, mas eu não sou a favor de nenhum tipo de ditadura. Então o que acontece? Tem gente que quer passar pano pra Putin. Eu não sou a favor de ditadura. Eu sou a favor de democracia, sempre. E o Putin é praticamente um ditador, né? Ele ainda não é totalmente, porque algumas coisas impedem, mas se você vê o que ele fez,
ele conseguiu fazer um monte de gambiarra lá. Ah, tudo bem, o povo gosta dele, gosta. Mas quem foi protestar foi preso. 3.000 pessoas parece que foram presas porque foram protestar contra a guerra na Rússia. Entendeu? Então, assim, a mesma coisa acontece na China, a mesma coisa acontece na Coreia do Norte, Cuba, Irã. Isso é ditadura. Eu não sou a favor de ditadura, entendeu? Então, e o problema é o seguinte: como o Lula e o Bolsonaro adoram um ditadorzinho, tem gente que acha que é normal isso que o Putin tá fazendo, mas isso não é normal, não. Isso não é o certo. Ah, mas ele teve motivo. Não importa. Ninguém pode simplesmente forçar ninguém a nada, entendeu? A OTAN deu a opção para a Ucrânia entrar. A União Europeia deu a opção para a Ucrânia entrar. O cara tá entrando à força, entendeu? O que ele tinha que fazer? Negociar, óbvio. Ele não poderia agir dessa forma. Isso é muito errado. E ele vai ganhar grandes expiações por conta disso. Pior é aqueles moleques coitados que nem sabem o que estão fazendo lá, os russos. Ontem eu vi um vídeo de um senhor russo que morava na Ucrânia falando pros caras: o que vocês estão fazendo aqui? Vai pra tua casa, eu sou russo também. É ridículo, mano. Os moleques ficaram assim, coitados dos soldados. Porque eles estão sendo forçados a ir pra lá, né? Tudo isso por causa de um maluco do caramba. É complicado fazer o quê? Infelizmente, assim, vamos dar bastante like, fazer bastante comentário. Quem sabe o consulado russo não resolve traduzir esse meu vídeo aqui, mandar pro Putin. Fala: Putin, pensa um pouco, né? Pelo amor de Deus, você tá se ferrando bonito, vai ganhar um monte de expiação. Todas essas mortes dessa guerra vão cair sobre as costas do Putin. Todas, sem exceção, tá? Agora, eu vou falar sobre isso também. Tem gente que fala que, mas não sei o quê, ele só está se defendendo. Não é só estar se defendendo. A guerra cada vez mais vai ser financeira. Ele está quebrando a Rússia. As pessoas vão passar por muitos perrengues financeiros. Ele planejou isso desde o início. Ele fez reserva financeira. Ele se preparou financeiramente. Ele foi juntando dinheiro. Ele tentou se aliar com a China de certa forma. Só que a China já começou a tirar o dela fora. Porque a China, se assustou. Viu os prejuízos financeiros que os outros países estão dando para a Rússia e já tá tirando dela fora, já não tá mais concordando com ele. Mas por quê? Porque a China não quer manter a democracia. A China não tá nem aí para isso. O chinês também é outro assim, né? Só que o chinês talvez não seja tão cruel, mas assim, ele tá pouco se lixando. E a hora que ele viu as sanções, que até a Suíça, que tinha histórico de ser imparcial, adotou as sanções. Ou seja, os caras estão acabando economicamente com a Rússia. E o cara não volta atrás. O que é burrice, aí já é burrice. Ele tinha que voltar atrás, sentar e negociar. Mas os Estados Unidos tem não sei o que. Bom, eu acho que o que os Estados Unidos faz não é o certo, né? Eles usam guerra, usam isso tudo. Mas é melhor ficar na mão dos Estados Unidos, que é democrático, do que ficar na mão da Rússia, que é uma ditadura. Isso sem dúvida alguma. E os Estados Unidos não é o que... Você acha que os Estados Unidos vai ser afetado com guerra nuclear, se tiver guerra nuclear? Os Estados Unidos tem um monte agora de antimíssil. Os caras instalaram até na Europa já. Antimíssil intercontinental, antimíssil não sei o que. Eles têm um monte. Israel tem. Quem vai se afetar vão ser os países que não tem isso, né? Então, assim, vamos torcer para que não dê nada, mas não fiquem se incomodando com isso. Sigam a vida de vocês e fazer o quê? Não vai, tipo assim, não vai adiantar nada você ficar preocupado com o que está acontecendo lá, tá bom? Segue a sua vida, faça seu evangelho, faça sua reforma íntima, que é o melhor que você faz, tá bom? Muito obrigado, galera, valeu e até a próxima.